Né? Nós vamos hoje conversar um pouquinho no 1 Pedro. Quero ver se alguém tem alguma coisa para compartilhar, mas antes vamos ver um texto, lá em 1 Pedro mesmo, capítulo 1, versículo 3 em diante. A palavra de Deus fala assim: Bendito, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos estar orando, irmãs? Senhor, nós te louvamos mesmo nesta manhã, Deus, pela tua graça, tua misericórdia derramada abundantemente sobre as nossas vidas. Senhor, por essa palavra tão maravilhosa que enche o nosso coração de esperança, de alegria, de paz, que realmente, ó Deus, eu possa ministrar, Senhor, a tua palavra ao nosso coração. Que o Senhor tenha liberdade, ó Espírito Santo, de estar falando conosco, ó Deus, o Senhor tenha liberdade de tomar lugar nesse tempo, Senhor, que os nossos corações, nosso entendimento seja aberto. E que o Senhor mesmo, ó Deus, possa enviar a tua palavra até o coração de cada um de nós, seja uma palavra de transformação, Senhor, não somente conhecimento, ó Deus, mas de transformação de nossas vidas. Obrigada pela vida de cada irmã que está aqui, da casa de cada uma. O Senhor possa estar abençoando, guardando, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãs, então, alguém gostaria de compartilhar alguma coisa que você leu e que Deus colocou no seu coração, para que a gente também pudesse usufruir? Bom, vou só falar o que me chamou a atenção, né? E é um livro de instruções, né? Porque ele nos dá instruções sobre várias coisas, né? Instruções para as esposas, para os esposos, sobre o respeito à autoridade, né? Instruções para todos os irmãos. Mas fala sobre uma vida dedicada a Deus. Mas, assim, o que me chamou mais atenção foi nessa primeira parte mesmo, que a senhora até já leu, quando ele fala para a gente... no verso 6, né? Portanto, na minha versão fala assim: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, né? E a gente tem vivido tempos de ter que suportar mesmo, né? Muitas provações, muitas aflições até, né? E ele nos orienta para a gente ficar firme, né? Para a gente se lembrar, né, do sacrifício de Cristo, se lembrar do preço que foi pago por nós, né? Mais lá na frente ele fala, né, sobre o resgate, né, da nossa vida, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazios que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem valor, mas com o sangue precioso de Cristo. Então, mesmo que a gente esteja passando por provações, aflições, tribulações, o mundo tão que nos leva, né, a uma vida tão ansiosa, às vezes angustiante, né? Que a gente se lembre, né, do preço que foi pago por nós, do nosso papel, da nossa função aqui, da missão que cada um tem, né? Cada um de nós tem uma missão aqui,
e que a gente se alegre ainda, né, com isso. E eu fico lendo isso, né? Portanto, alegrem-se com isso, né? E eu falo, meu Deus, me ajuda a me alegrar, mesmo diante desse tempo de aflição, tribulação, provação. Eu quero isso, né? Então, foi um pouco do que eu tirei, assim, dessa leitura do livro de 1 Pedro. Amém. Amém. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Posso falar um pouquinho? Pode falar um pouquinho. Eu estava lendo, fazendo para casa, e eu, dando continuidade ao que a Joyce falou, são coisas tão preciosas que a gente não pode esquecer, né? Aqui no capítulo 2, que continua isso, um pouco o que a Joyce falou, a gente lembrar quem nós somos, sabe? Eu acho que muitas vezes, mesmo nesses tempos difíceis, a gente esquece quem nós somos. Isso fala tanto ao meu coração, isso dá um norte para o nosso dia, para a nossa vida, quando ele fala no 2:9, né? Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, quer dizer, nós temos uma função, né? Nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar. Olha só o que a Joyce falou. Qual que é o nosso serviço diante de sermos um povo escolhido, né? Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que chamou, né? Os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E antes, é sempre bom a gente lembrar o que a gente era antes. Antes, vocês não tinham nem identidade, né? Como povo. Agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora recebem misericórdia de Deus, né? E depois ele vai falar no finalzinho, né, desse capítulo, que fala assim, mas ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não o revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas ele deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou os nossos pecados com o seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas pisaduras fomos curados, e vocês que eram como ovelhas cegas. Olha a coisa mais linda, ovelhas desgarradas, mas agora voltam para o pastor, o guardião da sua alma. Eu acho que são que a gente só não pode, eu não posso esquecer. Isso dá um norte para o meu dia, antes da gente levantar e saber, eu sou um povo escolhido, né? Eu tenho um sacerdócio, né? E assim eu posso mostrar para as pessoas, não é chegar e ficar pregando, né? Subir num caixotinho, mas mostrar para as pessoas, né? Que como é admirável aquele que o chamou das trevas. Então, gente, além de tantas coisas maravilhosas nessa primeira carta, isso me chama também muito a atenção. Amém. Obrigada, Márcia. É isso mesmo. Glória a Deus. Alguém mais, querido, queria compartilhar? Então, pode colocar aí, Joyce, por favor. Vamos, então, no decorrer do que a gente estiver falando, estudando, queridos, qualquer uma pode tirar o microfone do mudo e compartilhar, viu? Então, essa carta realmente é uma carta maravilhosa. Aliás, tudo quando a gente está estudando, toda a palavra de Deus, né? A gente sempre acha a gente sempre sente essa maravilha, né? Da palavra de Deus tocando, né, o nosso coração. E essa carta de Pedro, pode passar, Joyce, por favor, nós já lemos o texto.
E a gente vê o autor é Pedro, né? Lá a gente vê lá em Mateus 4, 18 a 20, o chamado de Pedro. Depois, no final, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida, mais um pouquinho sobre a vida de Pedro. Mas lá em Mateus, que se alguém achou aí antes de mim, lê, por favor, para a gente agilizar nosso tempo. Mateus 4, 18 a 20, é o chamamento, né, de Pedro. E outra pessoa já pode abrir Marcos 1, 16 e 18. Alguém achou? Enquanto a beira do mar... Ah, não, pode ir. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Até o 20. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu... Aí, até aí, Vera, tá bom. Até o 20, tá bom. Esse aqui é o chamamento de Pedro, né? Jesus chamando Pedro, você vai ser pescador de homens. E nós vimos que realmente Pedro foi um pescador de homens, né? A primeira, depois do Pentecoste, a primeira palavra foi de Pedro, e 3.000 se converteram, depois 5.000, ele foi pescador de homens. Agora, lá em Marcos 1, 16 a 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Amém. Então, aqui tem uma palavrinha, siga-me. E Pedro, então, depois que ele começou a seguir o Senhor, ele nunca mais parou. E o Senhor foi trabalhando na vida de Pedro, né? É muito linda essa história. Nós vamos ver depois mais um pouquinho no final. A data, mais ou menos, que essa epístola foi escrita é entre o ano 60 e 68 depois de Cristo. Pedro já estava velho, né? E ele escreveu essa carta e ele fala sobre a Babilônia. Alguns estudiosos acham que essa Babilônia aí se referia a Roma, mas outros acham que não, que realmente era a Babilônia mesmo, porque Pedro fala naquelas cidades ali em volta, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, várias cidades ali, que eram onde os irmãos estavam, mas poderia ser ou a Babilônia mesmo, ou a própria Roma, né? Que Pedro viajou muito também, como Paulo, não tanto quanto Paulo, mas ele viajou muito proclamando o Evangelho. E vocês lembram que no final Pedro ele traiu Jesus, mas depois Jesus encontrou com ele na praia, depois da ressurreição de Jesus, e Jesus perguntava para ele, Pedro, você me ama? Ele falava, te amo. Então ele apacenta minhas ovelhas. Foram 3 vezes o Senhor falou isso com Pedro, e realmente Pedro apacentou as ovelhas do Senhor. E essa carta, então, essa epístola, estava dentro desse ministério de Pedro, que era apacentar aquelas ovelhas do Senhor, que são esses destinatários aí, eram crentes judeus e gentios, estavam espalhados em vários lugares, e Pedro estavam passando por uma pressão muito grande, essa pressão estava aumentando, né, com a perseguição ali de Nero e tudo, e Pedro, então, estava encorajando os irmãos. E nessa carta nós vamos ver, todos os capítulos falam dos sofrimentos de Cristo, todos os capítulos, do primeiro até o último, Pedro fala dos sofrimentos de Cristo e fala que nós também teríamos sofrimento, como nós já vimos aqui, né? Igual a Joyce também já leu, já falou, para a gente se alegrar, mesmo sendo contristados, né, por várias provações. Nós já vimos um pouquinho de provação e tentação na epístola do Tiago anterior, e a gente vê nessa epístola Pedro falando sobre esses sofrimentos. Pode passar, Joyce, por favor. Então, esse objetivo dessa carta era fortalecer os irmãos. Essa carta pode ser dividida em 3 partes, é uma maneira mais fácil de a gente estudar. Isso aqui eu estou baseando num livrinho aqui do irmão que fala Vendo Cristo no Novo Testamento, o irmão Stephen Kahn.
Ele é bem resumido, mas ele é muito importante a palavra dele, a maneira que ele vê as coisas, né? E eu acho importante passar isso para as irmãs. Não só ele dividiu isso, mas um irmão mais antigo ainda fez essa divisão desse livro, fica mais fácil a gente estudar, que é de 1 Pedro, capítulo 1 até o capítulo 2:10, é o privilégio do nosso chamamento, que foi exatamente o que a Joyce já falou e a Márcia também falou. É o privilégio do nosso chamamento. Em 1 Pedro, de 2:11 até 4:11, é o dever ou o compromisso que nós temos baseado nesse chamamento. E a terceira parte é do capítulo 4:12 até o 5:13, é a provação ou a consumação disso aí tudo, né? Então, pode ser dividido nessas 3 partes. Pode passar, Joyce. Nós vamos ver a primeira parte que fala desse privilégio. Já foi falado muitas coisas, graças a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é muito rico, né? Ele divide essa riqueza entre todos nós, e nós somos muito agraciadas com isso. Então, a gente viu que Deus nos chamou, ele nos regenerou. A gente viu lá em Efésios, a irmã Edmé compartilhou conosco, né? E nós vemos que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Isso aí não quer dizer, queridos, nunca que Deus escolheu uns para salvação e outros para perdição. Não significa isso. Isso aí é questão da presciência de Deus, que nós realmente não entendemos muitas coisas, mas nós confiamos no Senhor, que o nosso Senhor é um Senhor justo e um Senhor de amor. E ele, então, nos chamou antes da fundação do mundo, nos regenerou, nos lavou, e ele nos tornou uma herança incorruptível. Essas coisas são muito importantes de ser lembradas, como a Márcia falou, nós devemos abrir o nosso olho e já lembrar, pensar nas coisas do alto, né? Começar a pensar nas coisas que eu preciso fazer naquele dia, nos desafios, nos problemas, nas tristezas ou nas alegrias, mas a primeira coisa é a gente começar a pensar nas coisas do alto, encher o nosso coração com a fé, com todas aquelas promessas que o Senhor já nos deu, que nós somos um povo escolhido e nós temos uma missão aqui na Terra. Então, é uma herança incorruptível. Essa herança, alguém abre lá para nós, eu não coloquei esse texto aí, mas alguém abre lá para nós, bem rapidinho, Salmo 33:12. E outra irmã abre Efésios 1:11 e 18. Por favor, Salmo 33:12. É uma herança incorruptível. Aqui no mundo as coisas são corruptíveis, elas acabam. Nós acabamos o nosso corpo, né? Envelhece, mas existe uma herança incorruptível, que não acaba, que a traça não corrói, que não há ferrugem, que não desmancha. Alguém já achou aí o Salmo 33:12? Salmo 33, verso 12? Isso. Tá assim, como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É esse? Pode continuar. Cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. Isso. A minha tradução fala assim, cujo povo é sua herança. Queridos, pasmem, qual que é a herança de Deus? Deus precisa de alguma herança, mas Deus tem uma herança. Quem que é a herança de Deus? Somos nós. Nós somos a herança de Deus. E quem que é a nossa herança? É o Senhor. Essa é a herança incorruptível. Nós somos herança de Deus. Deus nos escolheu como herança. É o povo que é essa herança de Deus. Imagine isso, né? A herança é aquilo que passa dos pais para os filhos, etc., né? Aquilo que você herda. Então, Deus nos fez a herança dele. O Criador dos céus e da terra, ele nos fez a herança dele. Somos nós. Na minha tradução, Na minha tradução fala, cujo espírito não há dolo. Aí o que você está lendo aí? Cujo espírito, Salmo 32, né? Não, é 33:12. Então ao 33:2, o Senhor olha os céus e vê os filhos dos homens. É esse, né? Feliz a nação cujo Deus Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Para a herança, é isso mesmo. Eu estava num lugar aqui, perdi.
Então Deus é a nossa herança e nós somos herança de Deus. E essa herança incorruptível que Pedro fala que, olha, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós, que sois guardados pelo poder de Deus. Somos guardados pelo poder de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. E bom dia, Lu, saudade de você, minha irmã querida. Deus abençoe você e seus filhinhos, viu? Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, irmãos. Será que a gente não consegue alcançar a profundidade disso aí? Nós somos herdeiros, tudo aquilo de Deus, nós somos herdeiros daquilo. E somos co-herdeiros de Cristo. Cristo era o Filho unigênito de Deus. Hoje, Cristo é o primogênito, porque nós somos seus irmãos, nós somos co-herdeiros com Cristo. Isso é uma coisa muito grande, muito maravilhosa, isso precisa encher o nosso coração de alegria e de esperança. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Isso tudo é o privilégio que nós temos, é o que Pedro está falando aqui, olha, somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Tem dia, queridos, nós amanhecemos fracos, que a nossa fé parece que é nula. Nós pensamos, meu Deus, parece que não tem nada, não tem propósito, não tem nada. Mas não esqueça, nós somos guardados pelo poder de Deus. Não é o sentimento que está no seu coração, não é a sua emoção, mas é o poder de Deus que nos guarda. E ninguém pode nos arrebatar da mão do Senhor. Aleluia por isso. É a salvação da nossa alma, queridos. Nós precisamos aprender que a salvação, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo e nós temos essa salvação, isso aí é apenas o início, é o primeiro passo de todas as coisas. Mas a nossa alma, ela vai sendo salva, nós temos visto isso. A nossa alma são as nossas emoções, as nossas vontades, elas vão sendo salvas à medida que nós vamos conhecendo mais o Senhor vai transformando a nossa alma. Nós já fomos salvos, mas nós precisamos desenvolver essa salvação. Então, isso é a salvação da nossa alma. E outra coisa, nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Não foi ouro, não foi prata, mas foi o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado por nós. Isso tudo são privilégios na nossa vida. E foi isso que a Marta compartilhou. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povo separado, nós temos um novo DNA, nós não estamos na descendência de Adão, queridos, nós estamos na descendência do Senhor Jesus Cristo, aleluia por isso. E isso é uma coisa muito importante, queridos, que coisa maravilhosa, nós somos um povo separado de Deus. Hoje, o mundo não vê isso, nós somos, como Paulo fala, nós somos a escória do mundo, nós somos tratados como indivíduos sem... vamos dizer assim, simples, né? Eu não sei, esqueci a palavra aqui, mas um dia, queridos, um dia, quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar como o Rei de todas as coisas, nós vamos ser manifestados com Ele. Então, nós precisamos guardar isso no coração, porque muitas vezes nós somos humilhados, somos tratados como eu falei mesmo, a escória desse mundo, mas um dia essas coisas vão ser mudadas. O reino de Deus está escondido aqui nessa terra, né? Está escondido em vários lugares, mas um dia esse reino vai aparecer de uma maneira maravilhosa e o mundo, então, vai reconhecer. Essa é a primeira parte, é o privilégio. Pedro, então, fala do privilégio que nós temos de pertencer a esse Deus, de pertencer a essa família, e isso precisa encher o nosso coração de esperança, de alegria. Nós não precisamos andar acabrunhados, mas isso precisa, por isso que fala, a alegria do Senhor é a nossa força, o nosso coração precisa estar nisso, focado nessas coisas. Pode passar, Joyce, por favor. A segunda parte é o nosso dever e o nosso compromisso. Nós temos falado muito sobre isso, em Tiago, nós falamos muito sobre isso, nós temos falado isso em vários estudos, né? De saber qual que é o nosso compromisso. Aí Pedro fala bastante, depois as irmãs podem ler com cuidado o versículo
essa carta de Pedro, e ver Pedro 2,11, até no 4,11, ele dá várias instruções práticas, né? Várias, além dessas que eu coloquei aí. Se as irmãs também tiverem alguma coisa para falar, pode tirar o microfone do mudo e falar, nos ajudar. Mas ele fala o seguinte, olha, para a gente manter um exemplar, para nosso procedimento ser exemplar, para as pessoas, quando olharem para nós, saber que há algo diferente em nós. Nós devemos nos sujeitar às autoridades, como isso é difícil, né? Mas as autoridades foram colocadas pelo Senhor, a gente viu isso lá em Timóteo, que nós devemos orar por essas autoridades, e nós devemos nos sujeitar às autoridades. Nós devemos viver como servos de Deus, nós já vimos isso muito, o Senhor Jesus Cristo foi um servo, ele obedecia, ele só fazia aquilo que Deus falava para ele fazer, ele falou isso aqui no meio de nós, né? Viver como servos de Deus, nós pertencemos ao Senhor, nós não pertencemos mais a nós fomos comprados por esse preço, e agora nós pertencemos ao Senhor, nós somos servos dele. Tratar todas as pessoas com honra, sempre considerar os outros superior a nós mesmos. Como eu falho nisso, minhas irmãs, como é difícil, a gente analisa as pessoas em questão de segundos, né? E muitas vezes nós nos colocamos acima das pessoas, inclusive quando nós vamos evangelizar, nós nos colocamos na posição assim, como se nós conhecêssemos a verdade. Sim, nós conhecemos a verdade, mas nós precisamos saber que nós estamos na mesma posição daquele irmão, porque um dia Deus abriu os nossos olhos, nós podemos, então, conhecer a verdade, né? Não dependeu de nós, dependeu dele, da graça dele. Amar os irmãos não é fácil também, queridos, é difícil, só o Senhor Jesus Cristo pode fazer isso. Temer a Deus e honrar o rei, é o que Pedro está falando aqui. E depois, então, ele dá a instrução para os servos, ele fala, servos, sejam submissos com todo temor ao vosso Senhor. Nós vimos isso em outras cartas para trás também, de Paulo, né? Ele dá uma instrução grande para os servos, eu falo que Jesus também sofreu como servo, e deixando exemplo para seguir os seus passos. Ele vai falar isso lá em Pedro 2, 18 para frente. Depois ele fala deveres das mulheres, é importante nós lermos isso, às vezes nós ficamos com dificuldade, porque nós achamos que é difícil aqui para nós, né? Ele fala, mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que, se eles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma. Aqui fala do marido não crente e a esposa crente, mas fala também do marido crente e a esposa crente, mas às vezes a esposa tem uma luz maior, ela muitas vezes, ela trata com desrespeito o seu marido, e muitas coisas que nós queremos ganhar no nosso marido, nós sabemos, nós temos um poder de persuasão muito grande, as mulheres têm, mas nós não podemos usar isso, querido, isso aí tem que ser conquistado em oração e em silêncio, muitas vezes. Nós irritamos os nossos maridos, muitas vezes, com as nossas sugestões, que não são erradas, são muitas vezes certas, mas a maneira da gente colocar isso é errada. Então, a gente precisa ter sabedoria. Então, fala que, olha, se ele ainda não obedece à palavra, que ele seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. E depois ele fala, ó, não seja o adorno da esposa, que é o exterior, como frisado de cabelos, adereços, nós sabemos tudo isso. Mas sim o homem interior. Que esse homem interior nosso, que nós como esposa, como mulheres de Deus, possamos encher o nosso coração do Senhor Jesus Cristo, porque nisso é que está a nossa beleza, porque a beleza vai acabando, queridos, a beleza vai acabando. A idade passa rapidamente, nós vamos perdendo isso aí. Mas existe uma beleza interior que ela não se desfaz, né? É essa herança incorruptível que nós temos, que é a vida do Senhor Jesus Cristo. Então, não fique triste se você acha algumas rugas no seu rosto, se você acha uns problemas, né, no seu físico, que você não gostaria que fosse daquela forma, mas lembre que realmente você tem uma beleza interior, e essa beleza não vai acabar nunca, ela só vai aumentar.
Depois ele fala sobre os deveres do marido, que o marido deve tratar as esposas com dignidade, né? E depois ele fala do amor fraternal novamente, e aí então ele fala de santificar a Cristo no vosso coração. E isso é muito importante, queridos, para a gente estar preparado. Lá no capítulo 3, versículo 15. Alguém quer ler para nós? 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Pode ler o 16, Vera, por favor. 16. Um minutinho. Fazendo toda a vida com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Isso. Então, a gente tem que estar pronto para responder qual que é essa esperança que está no nosso coração. Mas isso deve ser feito com mansidão, né? Com mansidão e com temor, e com boa consciência. Essa boa consciência é falada muitas vezes. A consciência, ela está no nosso espírito. Nós temos falado sobre isso, recordar rapidinho, eu sei que as irmãs sabem, mas nós somos corpo, alma e espírito, né? Mas Deus nos criou o espírito sendo mais forte, que é o espírito, que é nosso acesso a Deus e o acesso de Deus a nós. É onde está a nossa consciência, onde está a nossa intuição, onde está essa comunhão com Deus, está no nosso espírito. E depois, então, é a nossa alma, que é a nossa personalidade, a nossa vontade, a nossa mente, né, está na nossa alma. E então, o nosso físico é nosso corpo. Mas com o pecado, isso ficou o corpo em primeiro lugar, a alma e, então, o espírito. Então, por isso que Deus falou só, se você comer daquela árvore, você vai morrer. O que morreu em nós foi o nosso espírito, que é essa ligação nossa com Deus. E a nossa consciência está nesse lugar. E a nossa alma, então, é que faz essa ligação. Então, por isso que a nossa alma precisa ser ganha, porque quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, o nosso espírito é vivificado. O Espírito de Deus começa a habitar no nosso espírito, mas a nossa alma, ela precisa deixar que esse espírito flua em nós. Ali na palavra de Deus fala que a gente não deve entristecer o Espírito Santo, não devemos calar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fala na nossa consciência, no nosso consciente. Então, por isso que sempre é falar sobre a boa consciência. Nós precisamos alimentar essa nossa consciência, essa comunhão com Deus, através da palavra, através da oração, através da comunhão com os irmãos. O nosso espírito precisa ser fortalecido para que, então, a nossa alma seja ganha, que a nossa alma seja transformada, que a nossa alma seja salva. Isso que é o desenvolver da nossa alma. Então, o primeiro passo é a conversão, e depois a vida inteira a nossa alma vai sendo tratada pelo Senhor. Por isso que muitas vezes há tribulação, muitas vezes há dificuldade. Jesus Cristo falou que a gente teria mesmo para que a gente fosse tratado. É o que a gente vai ver um pouquinho na vida de Pedro, que como Deus fez com Pedro e Deus está fazendo conosco. E aí, então, Pedro fala da gente ser hospitaleiro sem murmuração, né? Isso é complicado, porque a gente sabe que a gente precisa ser hospitaleiro e que muitas vezes a gente recebe anjos na nossa casa, mas como que às vezes a gente murmura, às vezes não fala, mas muitas vezes no nosso coração, ai, tá difícil, que trabalho pesado, eu podia estar descansando agora, estou precisando fazer aquilo, etc., né? Então, Pedro fala que a gente precisa ser hospitaleiro sem murmuração. Então, são vários conselhos práticos, né, que nós precisamos seguir. Essa, então, é a segunda parte. Alguém quer ajudar a gente em alguma coisa, compartilhar alguma coisa para a gente seguir? A terceira parte. Pode passar, Joyce, aí, por favor, ou alguém quer falar ainda? Bom, a terceira parte, então, Pedro vai falar sobre a provação e a consumação, então, dessa nossa vida em Cristo, né? Que é do capítulo 4, 12,
a 5:13. É interessante, que eu estava lendo, que João, o apóstolo João, ele é considerado o apóstolo do amor. Ele fala muito sobre o amor, tanto no Evangelho, quanto nas cartas dele, né? Nós vamos fazer mais para frente. Fala que Paulo era o apóstolo da fé, que Paulo falava muito sobre a fé, realmente, falava muito da vida de Cristo e nós em Cristo. E Pedro, o apóstolo da esperança. Nessa carta, ele fala muito sobre esperança, mas ele fala também sobre sofrimento. Então, primeiro ele fala que Cristo sofreu, nós já vimos isso, em cada capítulo ele fala do sofrimento de Cristo, né? Ele fala sobre o nosso sofrimento, mas ele sempre fala do sofrimento de Cristo. Ele fala que nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Muitas vezes a gente fala de sofrimento, a gente pensa, como nós temos orado pelos nossos irmãos perseguidos, que eles sofrem assim, no físico mesmo, prisões, açoites, sofrem abusos de toda forma, né, moral, de toda forma. Mas nós temos alguns sofrimentos também, não é? Às vezes na família, às vezes é uma palavra que nos traz tristeza, são doenças, nós temos alguns sofrimentos, mas nós somos coparticipantes desses sofrimentos de Cristo. E nós vimos, então, que os nossos irmãos, aí Pedro fala que os nossos irmãos, através do mundo, desde aquela época, mas hoje, de uma maneira muito mais forte, nossos irmãos têm passado por muitos sofrimentos. E nós temos que lembrar de orar por nossos irmãos, porque a gente tem que orar por aqueles que estão presos como se nós estivéssemos presos. Nós temos que orar por aqueles que estão enlutados como se nós estivéssemos enlutados. Nós devemos orar por aqueles que estão doentes como se nós estivéssemos doentes. Então, queridos, nós temos muitas coisas para orar, colocar esses nossos irmãos diante do Senhor. Não só pela nossa vida, né? Mas pela vida dos nossos irmãos. Alguém lê lá 1 Pedro 5:10, por favor. Pedro 5:10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Isso aqui é o objetivo do nosso sofrimento. Qual que é? Olha, assim como Cristo sofreu, por um pouco, isso nós precisamos aprender, por um pouco, queridos. É como se Jesus estivesse falando, aguenta mais um pouquinho, é só mais um pouquinho. Logo essas coisas todas vão passar. Então, olha aqui, olha, porque ele vai nos aperfeiçoar, vai nos firmar, vai nos fortificar e vai nos fundamentar. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Essa palavra de sofrimento é citada 21 vezes nessa epístola. Porque Pedro sabia, né? Agora no 2 Pedro nós vamos ver que ele sabia que a passagem desse tabernáculo que ele fala já estava próxima da vida dele. Então, essa palavra sofrimento é citada 21 vezes. E aí eu já falei, né, que os sofrimentos de Cristo, então, são mencionados em todos os capítulos, a gente vê. E como a gente fala que Pedro realmente ele era um apóstolo, né, da esperança, vamos ler lá, alguém lê lá para nós, porque nós não vamos ficar só assim nessa questão desse sofrimento. Vamos ler lá lá em 1 Pedro mesmo 5, o seu, Roberta, que está aberto aí, do capítulo 5, versículos 6 e 7, por favor. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha só, isso aqui é uma promessa maravilhosa. Lançar, jogar sobre ele toda a nossa ansiedade. Então, se você está passando pelo sofrimento, seja o que for que está passando, lança sobre o Senhor. Lança quantas vezes precisar, se for de questão de segundo em segundo, lança. Segundo em segundo, lança aquilo sobre o Senhor. Não carrega esse fardo. Ele está falando, lança, porque ele tem cuidado de vós. Ele está cuidando de nós.
Então, tem uma medida desse sofrimento, tem uma medida dessa tribulação que a gente está passando, porque o Senhor tem cuidado de nós, e Ele conhece essa medida. Joyce, tem mais um slide aí? Então, eu queria só falar um pouquinho sobre a questão do Pedro, porque eu estava lendo aqui um livrinho também muito precioso para mim, que chama Pedras Preciosas, a Márcia até deve conhecer. Esse livro foi escrito por um irmão muito amado, que já foi para o Senhor, e ele era um estudioso, e ele era um homem muito de Deus, e eu sou muito abençoada com isso. Eu queria passar para as irmãs, que eu achei que era bem próprio do nosso estudo hoje, porque nós sabemos que Pedro significa pedra, certo? E eu achei muito interessante, porque nós somos pó, né? E quando a gente crê em Jesus, Deus falou isso lá em Gênesis, falou com Adão, olha, você é pó, e para o pó você vai se tornar, né? Vai voltar para o pó. E isso, quando a pessoa morre, geralmente se fala isso, né? O pó voltarás e tal. Só que, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, presta atenção, irmãs, nós nos tornamos pedra viva. Pedro fala muito de pedra aqui nessa epístola, não sei se vocês separaram isso. Nós não somos mais pó, nós somos pedra agora. Nós somos pedras vivas. O templo, ele foi feito de pedras vivas. O templo não tinha barro. O templo não tinha tijolo. Onde tem tijolo é na Babilônia, porque Babilônia significa mundo. E o templo, então, era feito de pedra. A Márcia foi lá em Jerusalém, ela viu. Tudo lá em Jerusalém são pedras, porque pedra é aquilo que Deus criou. O tijolo foi o homem que criou. Então, nós somos pedras vivas. Lá em 1 Pedro 2,5, alguém lê para nós aí, por favor. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Então, nós somos agora pedras vivas, não é qualquer pedra, nós somos pedras vivas. E o Senhor está construindo, não é? Está construindo a casa dele, o templo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E o Senhor está construindo com essas pedras vivas, com você e comigo. E Pedro, a questão da pedra na vida de Pedro era muito forte. Lembra quando nós estudamos isso, quando ele estava lá no Monte Hermon, que o Senhor Jesus perguntou o que os discípulos falavam dele, o próprio Pedro falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, Jesus elogiou a Pedro e falou, olha, sobre esta pedra, quer dizer, sobre essa afirmação que o Pedro tinha feito, eu edificarei a minha igreja. Lá no Monte Hermon tem uma pedra, onde onde tem a neve, ela escorre, ela derrete, escorre, e vai formando o Rio Jordão. Então, Jesus estava bem ali naquele lugar. Então, Jesus, sobre essa pedra, ele vai edificar a sua igreja. Então, nós somos essas pedras vivas que o Senhor está edificando a igreja dele. Só que essa pedra precisa ser burilada, ela precisa ser tratada. E o Senhor trabalhou na vida de Pedro. E ele burilou aquela pedra. Lembra, Pedro, ele sempre foi muito afoito, né? Falava as coisas, até, deixa eu perguntar para as irmãs, o que as irmãs lembram de Pedro? Vamos falar rapidinho, tira o microfone do mudo e fala rapidinho, quais são quando fala Pedro, você lembra de quê? Arrancou a orelha. Ele arrancou a orelha do Malco, isso, o que mais? Ele era imediatista e extremamente ansioso, assim, ele queria sempre... Ele não pensava, né? Ele agia. Pegou Jesus. Impulsivo. Impulsivo, o que mais? Ele negou Jesus, a Tati falou, o que mais? Ele também confrontava muito, né? Ele era um questionador, na verdade. Também. O que mais? Tem mais coisa da vida dele. Ele tinha as próprias ideias sobre a salvação, de como ela se daria. E queria convencer Jesus sobre isso ainda. Também.
que mais? Tem mais coisa? Precipitado, né? Foi ele que falou para Jesus que Jesus devia se poupar. Isso, Fala para ele, né? Arreda-te daqui, Satanás. Então, isso. Ele queria dar as ordens para Jesus também, né? O que mais, gente? Ele fala do fogo ardente, que é para nos provar, né? Para que nós ficássemos firmes, né? Ele falou isso na carta dele, mas sobre a Eu vida também dele lembro após Jesus. de um coração transformado, né? Porque Pedro se permitiu, apesar de ser tudo isso, ele se permitiu ser transformado. Exatamente, é o que nós vamos ver agora. Mas ele andou sobre as águas, tá lembrando? Uhum. Ele era pre- profundo, assim, nos sentimentos, na crença, né? Isso, ele tinha aquela personalidade forte, sanguíneo, né? Colérico, sei lá que a gente pode falar. Ele pregou no dia de Pentecostes, nós já falamos, né? Ele visitou Cornélio, tudo isso tudo foi Pedro. E a gente pode ver a diferença que aconteceu com Pedro antes de Pentecostes e depois de Pentecostes. Então, Jesus, ele burilou ali na vida de Pedro. Pedro sofreu quando ele negou o Senhor Jesus Cristo, mas antes ele falou, não vou te negar nunca. Eu posso morrer, mas eu não vou negar o Senhor nunca. Jesus falou assim, Pedro, você não te conhece, né? Jesus falou também que Jesus tinha orado por ele, que o Satanás queria peneirar Pedro, lembra disso? Então, Pedro, ele foi burilado, e o Senhor está querendo fazer isso na nossa vida, queridos. O Senhor vai fazer. Agora, olha que coisa linda, porque Pedro, então, aquela pedra, ele já tinha sido transformado de pó para pedra, assim como nós, mas aquela pedra era sem brilho, uma pedra fosca. O Senhor queria que aquela pedra fosse, que aquela pedra pudesse refletir a glória do Senhor. Então, aquela pedra tinha que ser lapidada. Então, a gente vê, queridos, é o que esse irmão fala aqui, que é uma coisa tão linda, que o diamante é uma pedra, as pedras preciosas, normalmente, elas são criadas, se a gente pode dizer assim, bem no meio da terra, onde tem muita pressão e muito calor. O diamante, quando ele é tirado, o diamante, e diz esse irmão que o diamante, ele é a mesma composição do carbono, desse lápis que a gente escreve, do carvão. Mas quando esse carvão ele está sob pressão e sob calor, ele se transforma num diamante. Ou então ele é um carvão que desmancha todo. Olha só, mas Deus quer nos transformar nesse diamante. Agora, esse diamante, quando é tirado, ele não tem valor, porque ele está preto ali, ninguém vê nada, mas ele começa, então, a ser lapidado. E ele precisa, alguém que saiba lapidar esse diamante. Por quê? Porque quando ele é lapidado certo, nas facetas dele, ele reflete o arco-íris. Se não for lapidado de uma maneira correta, ele não consegue refletir o arco-íris. E essa é a beleza do diamante. Ele pode refletir, ele é transparente, ele pode refletir o arco-íris. Então, é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo está querendo fazer com você e comigo. Por isso que muitas vezes há os sofrimentos, porque nós precisamos ser lapidados para que a glória de Deus possa ser refletida na nossa vida. Se a gente ler lá em Apocalipse, alguém abre para nós, lá em Apocalipse 21. Lá em Apocalipse 21. Lá em Apocalipse 21. Deixa eu ver aqui. Fala do novos céus e nova terra, né? Porque tudo se passou. Aqui, o Apocalipse 21 é a consumação de todas as coisas, né? Então, ele fala aqui, vamos ler aqui no 21, a partir do versículo 9. Fala assim, ó, então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E aí, se alguém tiver aberto, eu desço para mim, por favor. Ele me levou no espírito até um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Brilhava com a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe,
transparente como cristal. Olha bem, o anjo falou assim, olha, eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. É interessante, quando fala que vai mostrar a esposa do Cordeiro, ele mostra o quê? A cidade de Jerusalém, que é a cidade que tem sido construída. E olha bem, as pedras, era a pedra preciosíssima. Mas como que ela é essa pedra? Transparente. Por quê? Porque ela reflete a glória de Deus, com fulgor. Era semelhante, esse fulgor dela era semelhante à glória de Deus. E aqui mais para frente, continuando a falar da cidade, fala a estrutura da muralha de jaspe, que é uma pedra preciosa, também transparente. E também a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Veja bem, o ouro lá de Jerusalém, da Nova Jerusalém, que é a igreja, pelo que a gente está vendo aqui, ele é transparente. E eu lembro que esse irmão falava o seguinte, os cientistas falam que isso não existe, que não tem jeito de existir ouro transparente, mas hoje eles descobriram que sim, o ouro pode ser transparente quando ele é elevado a altíssimo grau, que aqui na Terra a gente não consegue elevar nesse grau de calor, vamos dizer assim. Então, queridos, é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida, e foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez na vida de Pedro. Como é que a vida dele foi lapidada, foi transformada, até ele ser transformado numa pedra preciosa. Quando Pedro, isso não está aqui na Bíblia, os estudiosos falam que ele foi um mártir, e quando eles foram crucificar Pedro pediu, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Então, queridos, isso aí é uma coisa muito linda, eu queria passar para as irmãs, porque às vezes a gente fala, como a gente falou agora, né, de sofrimentos, de dificuldades, sim, nós vamos ter, sim, o Senhor falou, mas é por um tempo, é pouco tempo. O Senhor fala, fique firme, é pouco tempo, fique firme, não desanime, fique firme. E então, aqui no Apocalipse, ele quer mostrar para nós. Isso é um dos objetivos desse livro de Apocalipse, é mostrar o que Deus tem para nós, a herança de Deus para nós. Então, por isso, nós precisamos ler esse livro, nós precisamos estudar esse livro, nós precisamos amar esse livro também de Apocalipse, nós vamos estudar mais para frente com a Edmeia, se o Senhor permitir. Então, queridos, eu creio que é isso que nós temos para hoje. Se alguma irmã quiser compartilhar alguma coisa, pode ficar à vontade, nós ainda temos uns minutinhos, eu acho, uns 2 ou 3 minutinhos. Pode abrir seu microfone e compartilhar conosco. Aliás, vamos fazer uma oração primeiro, né? Alguém podia orar para nós e alguém podia compartilhar, não sei. Ou você quer compartilhar primeiro, se alguém quiser compartilhar. Eu só queria, assim, complementar não, relembrar, né, que lá semana passada em Tiago, a gente falou sobre essa paciência e perseverança nas aflições, né? E Tiago fala, né, consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Às vezes a gente não entende, mas aí Pedro vem e fala a mesma coisa, né? Alegres são aqueles que permanecem firmes diante da tribulação. Então, assim, eu vejo como uma força, né? Um incentivo mesmo para a gente não desanimar em meio das aflições, das tribulações, em meio de tudo que às vezes vem para nos desanimar. Né? A gente tem que se animar e se alegrar, né, de estar passando por essas aflições e tribulações. Amém, Coisa só que eu vi também nesse livro, né, a senhora falando aí sobre nós sermos, permitir que o Senhor use, gente, né? Então, lá em Pedro, né, fala no capítulo 4:11, que fala para a gente ser bom administrador, né, dos diferentes dons que o Senhor nos deu, né, para que cada um use esse próprio dom, é o que o Senhor deu a cada um para o bem das outras pessoas. E aí ele fala assim, quem prega a palavra de Deus, quem sirva com a força que o Senhor dá. Façam isso para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo. Então, assim, tudo que a gente fizer, primeiro foi Ele que deu, né? A gente não tem
Nada é força nossa, é tudo dado por Ele. E independente, eu penso muito nisso. O que a gente vai fazer? A gente vai cuidar de casa, ou vai lavar roupa, ou vai falar, ou vai amar, ou vai servir. Tem que ser usando a força do Senhor, usando aquilo que o Senhor nos deu, né? Nada vem de nós, tudo é através dele mesmo, né? Eu acho que isso aí fala muito ao meu coração. Amém. Glória a Deus. Alguém mais quer falar alguma coisa, irmãs? Acrescentar? Então, queridos... também... pode falar. Quem ia falar? Desculpa, dona Raquel. Não. Sou eu, É porque a senhora falou da humildade, né? Da gente saber que nós não somos mais, porque a gente já conhece Jesus. E eu lembrei da repreensão que Paulo fez a Pedro e como ele humildemente aceitou essa repreensão. Que nós possamos realmente entender que a gente não alcançou todas as coisas e que só no Senhor Jesus é que a gente vai ser moldado e aperfeiçoado, né? Não por nós, mas por Ele. Amém. Isso mesmo, querida. Amém, Lu. É isso mesmo. Tia. Sim. Elaine, tá? Eu só queria falar uma coisa aqui. Queria louvar a Deus pela sua vida, viu? E que quando fala sobre a gente ser hospitaleiro, né? É tão difícil. Não vou negar, não, é difícil, sim, porque abrir a casa da gente não é fácil. Primeiro porque a gente não quer mostrar, né, a desorganização, principalmente eu, né, da casa. E realmente é cansativo, né? E a senhora sempre foi exemplo para mim. É uma pessoa hospitaleira, uma pessoa que abre mão, né, da sua vida para receber as pessoas e que isso possa ficar no coração da gente. Né? Que Deus fala que isso é ajuntar brasas, né? Isso é maravilhoso. E que a gente possa ter esse coração doador, né? Que Deus possa nos ajudar. Amém, Elaine. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor, minha irmã, viu? Amém. Só o Senhor mesmo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, queridos, hoje, então, a lição é a seguinte. Nós somos pedras preciosas, né? Somos muito preciosas. E isso aí vai... Por enquanto, a gente não está vendo, né? Mas um dia nós vamos ver aquele trabalho que o Senhor fez na nossa vida, né? E só Ele mesmo para fazer. Porque a gente olha para a gente e pensa, meu Deus, eu estou mais para carvão do que para pedra preciosa. Mas o Senhor, Ele vai terminar a obra que Ele começou na vida de cada uma, né? E aquela cidade vai ser uma coisa maravilhosa, só de pedra preciosa transparente. Louvado seja o Senhor. Para a honra e glória dEle, né? Para refletir a glória dEle. Então, alguém que gostaria de orar, terminando para nós? Ô, Joyce, você está no mudo, viu? Eu só estou falando amém, amém, amém. Então tá bom. Essa parte da transparência, né? Eu fiquei imaginando, né? Quando Deus fala que nós vamos ter um corpo glorificado, aí agora eu fiquei pensando, né? Eu acho que vai ser transparente, né? Porque nós vamos ser tão aperfeiçoado, né? E vamos ser translúcidos, né? Transparentes. A luz de Deus vai passar por nós, né? Amém. Glória a Deus. Que maravilha, hein? Então, alguém ora aí para nós, querido, para a gente terminar esse tempo tão bom, né, que a gente teve, cheio de esperança dessa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa manhã. Tati, amém. Vou orar, então. Vou orar. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por esse tempo, por tanto aprendizado, Senhor. Obrigada pela vida da dona Raquel, que nos inspira tanto, Senhor, nos ensina tanto, como diz a Roberta, nossa musa inspiradora. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra, que o nosso coração esteja atento, esteja sensível, esteja aberto mesmo para ouvir, para compreender, que sejamos sempre um solo fértil, Deus, para que todas essas sementes, elas germinem, elas cresçam, brotem, deem vida através das nossas vidas, em nome de Jesus.
Que assim como Pedro, Pai, a gente possa ser cuidado, possa ser tratado, Senhor, possa ser transformado pelo Senhor. Transforma mesmo as nossas vidas, Deus, para que a gente possa expandir, ajudar a expandir o teu reino, levar mesmo a tua palavra, ser pescadores de homens, Deus, ganhar vidas, Senhor, trazer vidas para o Senhor, porque essa é a nossa missão, Deus, que assim como Pedro a gente seja ousado, que assim como Pedro a gente se permita, Senhor, ser transformados, que assim como Pedro, Pai, a gente tenha a nossa vida mesmo lapidada, Senhor. Que o Senhor nos ajude a passar pelos dias maus, pelos dias difíceis, pelas provações. Que o Senhor nos ajude a aprender em todos esses dias, a aprender com o Senhor, a amadurecer no Senhor, a crescer com o Senhor. Oh Deus, nós somos tão falhas, tão pecadoras, Senhor, temos tanto que aprender, tanto, Senhor, que ser transformadas, e é só com o Senhor, é só com o Teu Espírito. Enche as nossas vidas com Teu Espírito, Jesus, pois só ali, depois de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre a vida de Pedro, sobre todas aquelas pessoas, é que tudo isso foi possível. Então, vem com Teu Espírito mesmo, Senhor, sobre as nossas vidas, sopra em nós, Senhor. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos ajuda, Senhor, no nosso dia a dia, nas nossas lutas diárias, nas nossas decisões, Senhor, em todo o tempo, nos lembra, Senhor, de persistir em oração, nos lembra de batalhar, Senhor, mesmo que seja, como a dona Raquel disse, a cada instante, a cada segundo, que a gente esteja ali insistindo, Senhor, nos ajuda, nos tira desse lugar, transforma o nosso coração, tira a ansiedade, muda isso, muda aquilo, Senhor, mas que ainda que seja assim, que o Teu Espírito nos ajude, nos lembre, gere esse desconforto quando for preciso, Senhor, de algo que precisa ser mudado, para que a gente não desista, para que a gente não se acomode, mas que em todo tempo, Senhor, sejamos transformados pelo Teu amor, pelo Teu poder, Senhor, pelo Teu exemplo, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus reina mesmo nas nossas vidas, tenha liberdade para agir, para nos transformar também. Abençoa as nossas irmãs, Senhor, as minhas irmãs, que todas sejam cheias do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas, amém. Glória a Deus, obrigada, Deus abençoe. Um bom fim de semana para todos, cheio da graça e da presença de Jesus. Obrigada. Amém. Obrigada, dona Raquel. Obrigada a vocês.